Vamos lá, galera, dar continuidade aqui na parte 2 do processo de urbanização no Brasil, tá? E aí, o primeiro conceito que eu vou trabalhar é o conceito de conurbação. O que é a conurbação, sendo conceitual no primeiro momento? Conurbação conceitualmente é a união no espaço físico, é a união espacial entre dois ou mais núcleos urbanos. Tá? Esses núcleos podem ser cidades, esses núcleos podem ser distritos, podem ser bairros, podem ser vilas, mas é pelo menos entre dois núcleos. Pode ser que haja entre mais. Aqui eu tenho um determinado núcleo urbano chamado de X. E aqui eu tenho outro núcleo urbano, pequeno núcleo urbano chamado de Z. Esses núcleos naturalmente começam a interagir. Existe um vácuo entre esses dois núcleos aqui. Por quê? Porque não existe contato entre vias de comunicação e transportes. Mas à medida que X não é autossuficiente e nem que Z é autossuficiente, as trocas começam a acontecer. X começa a trocar com Z, pessoas começam a fluir, mercadorias começam a fluir, informações, dados, empresas começam a se estabelecer, as pessoas na sua locomoção diária de trabalho, elas começam a trocar. Esses dois núcleos, eles vão se adensando populacionalmente, tá? O quantitativo de moradores desses núcleos, que era pequeno, vai aumentando. À medida que eles vão se desenvolvendo e vão aumentando as interações espaciais, as trocas entre si, promovidas pelos meios de transporte e comunicação. Então, X vai crescendo em população, olha a população de X, crescendo, e Z também vai crescendo em habitantes. De modo que, como Z e X trocam muito, muitas interações, eles vão atraindo mais pessoas de outros núcleos. E que, obviamente, devido ao processo de ocupação das cidades, devido ao aumento progressivo do valor dos aluguéis e dos imóveis, fruto da especulação imobiliária, essas pessoas que chegaram depois em X e em Z não viverão mais nas partes centrais de X ou Z, mas viverão na periferia de X e de Z. Ou seja, nas áreas mais remotas, mais distantes. Centro, subúrbio, que é a área urbanizada depois do centro, e periferia, que é a área mais distante do centro. Então, esses habitantes que estão chegando por último nesses dois núcleos em desenvolvimento, eles vão morar na periferia, na borda, na área mais distante do centro, periferia. E mesmo que a pessoa more na periferia, por necessidade, é óbvio que mesmo morando na periferia, há de se morar próximo do ponto final do ônibus, do ponto do mototáxi, da estação do trem, da estação do metrô. As pessoas querem morar próximo dos locais que sejam de acessibilidade. Então, quando os novos moradores de X e de Z vierem e passarem a morar na área de entroncamento viário de X e Z, no espaço em si ficará difícil, na verdade, vai ficar impossível de perceber onde X e onde Z começam e terminam. Quando o X era um único núcleo e quando o Z era um único núcleo, era fácil perceber onde um começava e onde o outro terminava e vice-versa. Agora não. Agora formei uma única mancha urbana aqui. X e Z, ao passar de 10, 20, 30, 50 anos, passaram por um processo de fusão, de conurbação, onde agora eu tenho dois conurbados, X e Z. E essa área aqui
que é essa área que eu estou deixando aqui em branco. Como se fosse não, na verdade, é uma interseção entre x e z. A gente vai chamar essa área especificamente aqui, que é a área de interseção, porque quem mora aqui, ou todo o aparelho urbano que coexiste aqui, não se consegue ter definição se pertence a x ou a z, essa zona mista aqui, essa zona de interseção entre x e z, chama com a Interlândia. É justamente aquela área onde você não consegue ter a percepção de onde começa um bairro e onde termina outro bairro, de onde começa um município e de onde termina o outro município. Por quê? Porque a aglomeração humana e as construções se adensaram de maneira que é imperceptível no espaço visual, né? Até porque não existe uma cerca, porque não existe ali formalmente, né, um acidente quase sempre que vai definir onde começa e onde limita-se cada núcleo, tá? Nem sempre vai existir um rio, uma árvore, nem sempre vai existir um morro, uma montanha que vá ser polo de definição. Sempre vai haver ali uma certa indecisão quanto a isso, principalmente se começam a se conectar e eles crescem para os lados. Se eles crescem para os lados, de novo aqui x e z, ó. Se eles crescem em termos de construção e habitação, e eles crescem para os lados e passa a ser praticamente impossível saber onde um começa e onde o outro termina, eu tenho a conurbação e aqui a Interlândia, a área de interseção entre eles. Chega um dado momento que x e z já crescem de maneira tal que já não há mais espaço para eles crescerem para os lados. Então, ao invés de crescerem para os lados, x e z agora vão crescer, desculpa o pleonasmo vicioso, mas vão crescer para cima. Dois ou mais núcleos crescem para cima, aí eu já chamo esse fenômeno posterior à conurbação, do crescimento para cima, de verticalização. Em alguns grandes centros metropolitanos mundiais, como é Londres, como Paris, como Tóquio, como Nova York, existe inclusive a verticalização, que alguns chamam de subverticalização ou de subterranização, quando as cidades ou subverticalização. Beleza? Então aqui mencionei no primeiro momento conurbação e verticalização. Rápido e rasteiro, cresceu para o lado é conurbação, cresceu para cima verticalização. Não precisa nem fazer da pause. O bagulho aqui é como? Modelo de produção fordista. Toque de caixa, ritmo frenético. Certo? O que é metropolização? Metropolização é o fenômeno que precede ou que pressupõe a formação de uma região metropolitana. Não existe metrópole formada por uma única cidade. Metrópole é um aglomerado ou, você já sabe agora, um conurbado de cidades. Aglomerado de cidades. Esse aglomerado é um aglomerado em termos de aglutinação física mesmo. De maneira que, quando eu tenho uma metrópole, quando eu tenho uma cidade fisicamente conurbada a outras cidades, onde essa cidade, que no caso aqui eu escolhi aqui como exemplo é A, tem o maior número de habitantes
tem a maior capacidade econômica, tem o maior destaque econômico e tem, consequentemente, maior infraestrutura e, por isso, somatórios desses fatores, capacidade de exercer influência. Então, o que é uma região metropolitana? É um aglomerado, é um conjunto de cidades, cujo nesse conjunto de cidades há uma cidade com maior número de habitantes, com maior importância econômica e infraestrutura. E elas precisam, deixa eu pegar uma caneta preta aqui, mas já está no meu bolso, elas precisam estar suficientemente interligadas por vias de comunicações ou transportes com base em A. A é como se fosse o ramal de interligação. E que elas também tenham dentro, obviamente, da sua possibilidade, mas menos que A, também um elevado número de habitantes, uma certa protuberância econômica também, não mais que A, porque elas são influenciadas por A, e dotadas de uma infraestrutura. Agora, isso só acontece quando há, entre esses núcleos, proximidade geográfica. A geografia manda. Tem que haver proximidade geográfica entre esses núcleos. Por exemplo, faltou uma característica que não está na região metropolitana. Simulando, o município H. H tem um elevado número de habitantes. H tem a sua importância econômica. H tem a sua infraestrutura e até tem relações com A. Mas não o suficiente para integrar essa região metropolitana. Por quê? Porque os outros municípios no caminho entre A ou entre a região metropolitana e H não estão suficientemente engedrados, não têm suficientemente desenvolvimento para agregar habitantes, força econômica e infraestrutura. Portanto, H ou X linha, ou X duas linhas, não integram essa região metropolitana. Podem integrar? Poderão integrar, mas não integram ainda. Por que não integram? Porque não tem um grau suficiente de desenvolvimento econômico, de habitantes, de infraestrutura. Então, falta a proximidade geográfica. Ainda precisa H e, junto com os outros, se conurbarem para formarem uma região metropolitana maior. A maior região metropolitana do Brasil, maior metrópole brasileira, é a Grande São Paulo. Porra, o que é a Grande São Paulo? A Grande São Paulo é a região metropolitana de São Paulo. Tanto faz falar o Grande Rio ou a região metropolitana do Rio, a Grande Vitória ou a região metropolitana de Vitória, a Grande Salvador ou a região metropolitana de Salvador ou Recôncavo Baiano. Se a gente usar a palavra Grande Rio, Grande São Paulo, Grande BH, Grande Porto Alegre, é o mesmo, tem o mesmo efeito do que falar região metropolitana. Tá? Embora a Grande São Paulo seja a maior região metropolitana, hoje formada por praticamente 50 municípios, a região metropolitana do Brasil, deixa eu apagar aqui, a região metropolitana do Brasil, que tem a maior densidade demográfica, a maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado, é o Grande Rio. Tá? Vou repetir.
A Grande São Paulo é a maior metrópole brasileira. Agora, a maior metrópole em termos de densidade demográfica, de concentração de pessoas por quilômetro quadrado, é, sem dúvida, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou, se você preferir, o Grande Rio. Ih, professor, não entendi esse bagulho não. Olha aqui, ó. Então vou fazer um desenho escrotinho, só rapidinho para tu entender, da Grande São Paulo. Tá aqui, ó, a Grande São Paulo. E todos, tá, os seus municípios do entorno. Formando a Grande São Paulo mesmo. Pá, todo mundo aqui. Aí, São Paulo tá aqui. Esse bagulho aqui é tipo uma estrela. Aqui é a cidade de São Paulo e esse todo é a Grande São Paulo. Certo? Aqui tem mais ou menos 50 municípios. E tem mais ou menos, que guardam mais ou menos 14... Oh, perdão. 18 milhões de habitantes, aproximadamente. 18 milhões de habitantes. Gente pelo ladrão. Aí aqui embaixo vou desenhar o Grande Rio. Tá, aqui está o Grande Rio. Menor que a Grande São Paulo. No Grande Rio tem aproximadamente 23 municípios, bem menor que a Grande São Paulo. Tá, até exagerei aqui. Bem menor que a Grande São Paulo. Com um total de 14 milhões de habitantes. E aí divididos aqui, tá, em 23 municípios. Mesmo que aqui seja menor e o número de habitantes médio seja menor, a densidade demográfica, a concentração populacional aqui é maior. Tem menos pessoas do que na Grande São Paulo, mas o espaço é quase 3 vezes, é quase 2 vezes menor. Então a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado aqui é maior do que aqui, mesmo que essa região tenha mais municípios e tenha mais habitantes. Por isso a densidade demográfica aqui é maior. Certo? A metropolização, o crescimento das cidades, não é um fenômeno positivo dessa forma acelerada. Por quê? Porque esse crescimento exagerado que conurbam, se formando as metrópoles, traz uma série de consequências negativas, que a gente vai chamar de metropolização. Ou seja, o crescimento exagerado das cidades traz uma série de problematizações negativas à metrópole. O desemprego, a informalidade, o problema da coleta do lixo, o aumento da criminalidade, tem o problema, olha como eu vou falar bonito, do déficit habitacional
que significa isso? Existem mais pessoas sem casa do que propriamente pessoas... Aliás, existem mais habitações fechadas do que propriamente pessoas precisando de moradia. Vamos supor, existem 100 casas e existem 70 pessoas sem moradia. Pô, então é fácil. Se tem 100 casas ou 100 apartamentos vagos e 70 pessoas sem moradia, tem como você alocar um em cada e ainda vai sobrar 30. Mas o problema não é esse. O problema é que a cidade é um espaço de disputa, é um espaço competitivo, então esse déficit habitacional se dá por conta da especulação imobiliária. Porque nem todo mundo tem grana para comprar ou para pagar aluguel, para comprar um imóvel ou pagar aluguel. Porque os imóveis das áreas metropolitanas são muito caros, tá? Não falta casa para as pessoas. É que nem todo mundo tem grana para comprar ou para alugar imóvel, ou alugar apartamento, casa, por conta da especulação, da valorização dos imóveis. Tá? E aí, consequentemente, também isso traz a favelização. Fora que esse concentrado, esse excesso de pessoas nas grandes cidades, nas metrópoles, acaba formando o quê? Acaba formando ou tensionando os serviços públicos, gera um caos nos serviços públicos. Ou seja, a oferta por si só, e sobretudo a oferta com qualidade de serviços públicos, fica mais comprometida ainda. Ou seja, uma sala de aula que se comportaria 20 alunos está comportando 50. Um hospital que comportaria 1.000 pessoas por dia acaba comportando 3.000. Um ônibus que comportaria 70 acaba comportando 120. A pressão sobre os serviços públicos, ou seja, mais demanda sobre os serviços públicos, gera caos nos serviços públicos. Esse excesso, esse inchaço populacional nas grandes cidades, está aqui embaixo, ó, que a gente chama de macrocefalia urbana. Está diretamente ligado com a metropolização. Macrocefalia urbana. Inchaço populacional nas grandes cidades. Excesso de pessoas nas grandes cidades. Tá, vou escrever para você ali, vai ficar bonitão. Como resultante da metropolização, assim como os outros itens que eu apontei. E aí, eu disse que a metropolização é, na verdade, o excesso de pessoas concentradas num espaço geográfico muito pequeno. E isso leva à macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana é um inchaço populacional. Nas cidades, o que é automaticamente muito caótico. Então eu caracterizei a conurbação, a verticalização, a metropolização, a hierarquia, a macrocefalia urbana e os desdobramentos da metropolização, ou seja, as consequências, repare que eu sou muito organizado com o quadro, as consequências, que vale a entender, né? Da metropolização, os desdobramentos da metropolização. Desemprego, informalidade, coleta de lixo deficitária, aumento da criminalidade, poluição de todas as formas, o déficit habitacional e a consequente favelização. Como aumenta a acaba rolando um caos nos serviços públicos e já existe uma supervalorização imobiliária, algumas áreas vão entrar num processo de segregação socioespacial. É o que a gente vai chamar também de enclaves fortificados. Tem o mesmo sentido, tem o mesmo som de segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial?
Segregação é a divisão socioespacial, é a divisão do espaço de acordo com a capacidade socioeconômica de cada um. Esse modelo começa no mundo, no pós-Segunda Guerra e na América do Norte, e ele começa a ser exportado para o Brasil, chega aqui na década de 70. A segregação socioespacial, ela é mãe dos condomínios fechados, que oferecem lazer, segurança, comodidade, amenidade, serviços privados. Para morar num condomínio fechado, pode ser negro, pode ser branco, pode ser gay, pode ser amarelo, pode ser Smurf, pode ser Avatar, pode ser um homem de duas cabeças, pode ser mula sem cabeça, não importa. O que importa? Pagar. Para morar num condomínio fechado, você tem que pagar. Além da aquisição do imóvel ou do aluguel do imóvel e dos custos fixos do imóvel, você também precisa pagar pela proteção e por todas as amenidades geradas no condomínio fechado para você. A gente entende que a segregação socioespacial, ela tem duas vertentes. Deixa eu apagar isso aqui. Ela tem duas vertentes. Existe a segregação, a divisão do espaço de acordo com a renda, onde o indivíduo mais capitalizado, o indivíduo abastado, classe média ou classe média alta, esse indivíduo tá, segregação socioespacial no conceito. Divisão ou separação do espaço de acordo posição ou condição socioeconômica. O espaço é dividido de acordo com o fato de você pode morar nesse espaço se você paga. Você não pode morar nesse espaço se você não paga. O máximo que você consegue não podendo pagar é visitar alguém, desde que você cumpra as normas, as regras de visita, ou trabalhar nesse espaço, desde que você se adeque ali profissionalmente. Essa segregação do condomínio fechado é uma segregação socioespacial, uma divisão do espaço por opção. Ou a gente também chama de espontânea. O indivíduo decide ou não morar no condomínio fechado. Existe um outro tipo de segregação, onde o indivíduo não decide morar naquele lugar, mas o indivíduo só tem como viver naquele lugar. Ou embaixo da ponte, ou embaixo do viaduto, ou numa cabana, numa praça, ou ele vai buscar todo e qualquer tipo de moradia improvisada. Que a gente vai chamar de segregação induzida. Ah, professor, tem um cara que mora na rua porque ele quer, ele tem casa, mas ele gosta de morar na rua. Beleza. Ah, o camarada ali mora na favela porque quer, ele teria condições de morar em outro lugar, de comprar um apartamento ou de alugar. Ele mora na favela porque não gosta de pagar nada. Mas essa não é a realidade da maioria. Então a gente tem que tirar de forma que utilitária, pela maioria. A maioria vive a segregação induzida, morando, né, ou alocando-se em espaços improvisados. O que a cartografia gosta muito de chamar de aglomerações subnormais. Moradias improvisadas. A cartografia fala assim: chama a moradia embaixo do viaduto, chama a moradia na barraca de camping na praça, chama a moradia no barraco de aglomeração subnormal. A geografia prefere a expressão mais às claras, que é a favelização. Ou,
como a terminologia mais usual tem trazido aí, a gente às vezes para tipo usa um eufemismo para não falar favela, fala comunidades. Tá? Para referir-se a localidades onde não existem todas as condições ideais de moradia, principalmente saneamento básico, que é um item indispensável, mas só metade da população do Brasil tem acesso a saneamento básico, tá? Hoje nós temos uma população de 210 milhões de habitantes e metade da população brasileira, isso por dados do IBGE, eu julgo até que na verdade esse número seja maior, metade da população oficialmente não tem saneamento básico, que é água encanada, esgoto tratado, energia elétrica e pavimentação. Tá? Então aí a gente acabou falando também aqui, explanando a ideia de segregação socioespacial, para poder desdobrar o item da favela ou do condomínio fechado. Beleza? Volto numa outra oportunidade aí, para a gente encerrar a urbanização, eu venho com o ciclo 3. Bons estudos, saúde.